Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um A Ideia Pod, o podcast que tem como objetivo levar ainda mais ideias para você poder absorver, que seja o mínimo de qualquer conteúdo que a gente traga aqui para poder aplicar na sua vida, no seu negócio ou às vezes transmitir para outra pessoa que esteja precisando desse conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu, Afonsinho, estou aqui juntamente com a A1 Negócios, também DNT Studios aí, para a gente poder transformar um pouco mais a sua vida. Lembrando a todos vocês que nós também apresentaremos para vocês cada vez mais um pouquinho de conteúdo da Smart Business, a escola de negócios da A1. Então, para você que ainda não conhece, não conheceu, procure lá nas redes sociais Smart Business, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que eu estou falando agora, tá bom? Bom, nesse quadro de hoje, eu irei falar com vocês de forma um pouco mais direta. Eu preferi não trazer nenhum convidado para depois a gente poder abordar esses assuntos em outros quadros, até mesmo com a opinião deles, mas hoje eu gostaria muito de falar de algumas situações que eu tenho visto bem proximamente dentro do mercado, por conta de eu estar em contato com vários empresários, com várias pessoas que trabalham em empresas e também com vários negócios diferentes e esses problemas serem basicamente sempre os mesmos. Existe sempre, para mim, uma necessidade muito importante de reforçar o conceito para todos vocês sobre a importância da gente conseguir olhar para os nossos números. E eu tenho visto muito que as pessoas têm tido muitas dificuldades em vender mais e também terem mais dinheiro, tanto para si próprio quanto para suas empresas, pela falta de análise dos seus números. Então hoje nós iremos falar um pouco mais sobre vendas, finanças e problemas no mercado que estão gerando um pouco menos de fluxo de caixa para as empresas e também redução das vendas, tá bom? Então, eu vou começar hoje falando um pouco mais do movimento que aconteceu há um tempo atrás com a pandemia. E a pandemia trouxe para todos nós, assim como você pode saber também melhor do que eu, dentro aí da sua esfera de ambiente, das pessoas com quem você tem contato, da sua empresa, ela trouxe para nós várias mudanças, tanto num perfil interno da nossa vida, quanto também num comportamento familiar, ou às vezes também relacionado com empresas. E quando a gente vai falar sobre o impacto da pandemia nas empresas, a gente teve uma relação muito voltada para eu preciso me readaptar, porque a pandemia, ela querendo ou não, fez com que a gente criasse novos processos para continuarmos gerando receitas e tendo a manutenção do nosso negócio no mercado. Porém, o que aconteceu com esse reflexo pós-pandemia? Eu já comentei em alguns quadros anteriores sobre isso, contudo, cada vez mais que o tempo se passa, eu tenho visto que esses problemas estão sendo recorrentes. O que aconteceu de lá para cá? A maioria dos empresários e das pessoas que têm negócios acham ainda, tem um pré-conceito de que depois que aconteceu a pandemia, depois que eles ficaram com a loja fechada, que eles criaram às vezes uns processos ali em paralelo para fazer com que a empresa vendesse mesmo estando com a loja fechada, quando a gente retornou ao que, entre aspas, era comum, com lojas abertas e etc., as pessoas ficaram com a sensação de que o comércio voltaria com as suas normalidades, com a mesma forma de vender com base no que era antes. Porém, pessoal, nós dentro da Um Negócios, empresa de consultoria, empresa que fala sobre finanças, empresa que fala sobre negócio em si num todo, sobre equipes, nós temos visto que os negócios não estão necessariamente tendo o mesmo fluxo operacional e também de vendas conforme era antes da pandemia e, obviamente, depois da pandemia, a gente teve uma mudança muito expressiva no comportamento dos consumidores. Só que essa mudança, ela refletiu durante a pandemia numa mudança também da forma de vender das empresas. Só que as empresas estão parando de vender daquela maneira que elas estavam vendendo na pandemia, ou seja, elas criaram novos processos para continuarem acompanhando o movimento de consumo dos consumidores, porém, depois que as empresas puderam abrir novamente as portas, elas pararam de melhorar aquele novo fluxo de trabalho para poder fazer venda. E na onde que a gente está tendo agora o impacto? Essas empresas estão começando a ter que pagar
às vezes financiamentos, empréstimos, Pronamps da vida que surgiram muito por conta da pandemia, só que existiu uma grande redução no seu faturamento. Então, o problema principal é que agora essas empresas estão com as portas abertas e mesmo estando com as portas abertas, elas têm um gasto alto, obviamente, por conta de folha salarial, aluguel, todos os gastos incluídos. Contudo, elas não estão conseguindo vender na mesma proporção que elas estavam antes ou que elas, no mínimo, precisariam vender agora. E o que tem a ver tudo isso, Afonso? Por que você está comentando isso agora? É porque um dos pontos que eu mais estou enxergando nesse cenário é que se a gente não começar a realmente tomar uma atitude desde já, internamente em nossas empresas, se a gente não começar a se readaptar, se a gente não começar a olhar para novas formas de fazer vendas, de aumentar a venda, de ter mais fluxo de consumo, de chamar a atenção do cliente, para ele realmente lembrar da gente e consumir o nosso produto, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma sequência de empresas que irão se fechar. E isso é óbvio, todos os meses, todos os dias existem várias empresas que fecham, a gente tem até esse tipo de mensuração perante várias instituições que mensuram isso. Sebrae consegue dizer um pouco mais sobre isso. Enfim, existem várias instituições que mapeiam abertura e fechamento de empresas. O governo em si faz isso também. Porém, pessoal, isso não é algo que realmente é benéfico para a economia, não é algo benéfico para o mercado local, muito menos nacional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para todos vocês hoje? Se a gente não começar a rever o nosso processo, por isso que eu comecei o nosso quadro falando sobre a importância da gente olhar para os nossos dados, o que vai acontecer? Nós iremos começar a cada vez mais perder mercado para quem está realmente se atualizando, para quem está realmente adaptando-se aos novos cenários, às vezes sem querer, mas de alguma forma está fazendo uma atitude diferente do que ele estava fazendo antes, e isso tendenciosamente vai trazer um prejuízo muito grande para várias localidades, para várias regiões em que a gente tem um fluxo financeiro que será reduzido por conta da pormenorização de vendas de cada região. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Que a gente precisa mudar. E essa mudança, pessoal, começa nas ações mais simples que existem. Por favor, você que é gestor, você que é gestora, não deixe de olhar para os seus dados, não deixe de olhar para os seus números. Eu falo sobre a importância disso porque o primeiro ponto que a gente precisa ter como uma formatação, uma reformulação dos nossos negócios, do seu negócio, é justamente você olhar para tudo que está saindo da sua empresa. E eu já acredito que cansei de falar sobre isso aqui. As pessoas que trabalham com a gente, que editam os nossos vídeos, eu acho que já estão cansadas de me ouvir falando sobre isso. Só que eu não mudo essa concepção. 80% das empresas no Brasil não fazem fluxo de caixa, não fazem fechamento mensal, não sabem quanto recebem, não sabem quanto gastam. Então eu espero muito que você, pelo menos na sua vida pessoal, se você quiser fazer um comparativo, pergunte para 10 pessoas que você tem contato, quantas delas sabem exatamente quanto que elas recebem e quanto que elas gastam. Eu espero muito que esse percentual seja maior do que isso que eu estou falando, que é 20% que tem controle. Porque na maioria das vezes, de 10, 8 não sabe exatamente quanto que ganha e quanto que gasta. Então, eu preciso, na verdade eu não preciso, né? Mas eu gostaria muito que a nossa sociedade começasse a ter uma conscientização maior sobre a importância da gente dar valor para os números. Porque senão, nós iremos gerar um impacto cada vez pior na nossa sociedade, porque isso acaba gerando também uma má educação para as nossas próximas gerações. Então, eu estou trazendo aqui um pouco mais desse conteúdo, é óbvio, preocupado com o cenário econômico que eu estou vendo hoje, só que eu também estou buscando trazer uma conscientização maior sobre o que poderá ser daqui para frente. Então, para você que tem empresa, para você que não tem empresa, comece a analisar um pouco mais isso. Não é trabalhoso demais fazer isso, mas você precisa remodelar o seu processo, a sua forma de gerir os seus negócios. Por que isso tudo também? Todo mundo que às vezes nos procura, que quer melhorar, que quer mudar, sempre tem aquela concepção de falar assim, ó, eu preciso vender mais, eu estou vendendo pouco, eu preciso aumentar as minhas vendas. Só que quando a gente vai olhar para o processo interno da empresa, essa empresa ela não tem consciência do que ela tem no estoque, qual é o produto ou o serviço que ela mais vende,
ela não tem noção da quantidade e volume de compra que ela tem, e ela às vezes ainda faz um fechamento, um controle mensal na caneta, no papel. Não tem nada contra caneta e papel, tá? Se for bem feito, tá tudo certo. Só que onde dá o impacto de você ficar fazendo um controle em caneta e em papel? Na hora que você, gestor, ou que você é gerente de algum setor, na hora que você vai fazer uma análise, você tem que pegar folha a folha, somar, 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 reduzir, 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 e isso vai impactar na sua rotina porque vai tomar um tempo muito maior. Então nós precisamos entender que a gente está numa era de uma das, para mim, tá? Uma das maiores transições da nossa sociedade. Por quê? Nós passamos pela Revolução Industrial, nós tivemos sim uma mudança comportamental por conta de todo o conceito que foi automatizado dentro das empresas, de toda a relação de máquinas, de ferramentas novas que surgiram. Porém, agora, nós estamos numa fase em que quase todos os meses nós temos uma tecnologia nova surgindo que vai facilitar ainda mais aquilo que a gente já estava acostumado a fazer. E o porquê que eu digo que essa é uma das fases com maiores transições, transformações na vida do ser humano. E principalmente de quem está aí na faixa dos 18, 20 aos 40 anos. Porque a gente vem de uma criação muito antiga, ou seja, a gente vem com hábitos ainda dos nossos avós, dos nossos pais. E justamente por conta disso, a gente também aprendeu a lidar comercialmente falando, ou até mesmo lidar de uma forma para fazer a gestão de algum recurso, de alguma empresa, com os hábitos que as pessoas faziam há muito tempo atrás, que as nossas últimas gerações faziam. E agora a gente tem que entender que quanto mais a gente dedicar tempo para aprender sobre essas novas ferramentas, sobre essas novas tecnologias, mais tempo nós teremos para fazer dinheiro. E aí quando você vira para sua empresa, para sua equipe de vendas e olha e percebe que eles não estão conseguindo ter um aumento de vendas, não aponte somente o dedo para eles. Olhe primeiro para você, para a sua empresa, para o seu processo. O que você está fazendo de diferente? Quanto você está dedicando tempo para poder reeducar a sua equipe? Porque isso tem que começar de cima para baixo. É da diretoria, é dos donos, é do gerente para a equipe. Se você não modificar a forma com que você está realmente trabalhando todo o processo da sua empresa, você não vai conseguir realmente ter esse retorno, essa contrapartida da sua equipe. Você precisa transmitir isso. Eu recebo muitas pessoas que viram para mim e falam, preciso vender mais, eu tenho que aumentar minhas vendas, só que a minha equipe não faz nada, a minha equipe fica parada no balcão, minha equipe só sabe tirar pedido. E aí eu sempre viro e pergunto, ok, mas qual que é a meta da equipe? A primeira coisa que eu pergunto, na maioria das vezes, a equipe nem meta tem. Então, é um dos pontos que eu sempre digo, se a gestão da empresa, se o dono da empresa não parar para poder entender que ele precisa sim se reinventar, se remodelar, fazer uma reengenharia dos seus processos e sim, não é mais talvez, tá? E sim, adicionar novas ferramentas para ele conseguir ter uma condução e uma gestão ainda mais aprimorada do seu negócio, não adianta culpar a equipe. A equipe sim, as pessoas estão indo para o mercado de trabalho com mais cansaço, com mais preguiça, comparando-se muito com o outro. Ah, porque o outro está ficando muito na internet, na rede social e está fazendo dinheiro lá com a rede social, eu também posso, então não preciso ficar aqui trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Eu vou trabalhar 6 horas dentro da minha casa e vou ganhar a mesma coisa. Só que eles estão esquecendo que a tecnologia, do mesmo tempo que ela surge numa velocidade de tempo rápida, ela também pode desaparecer muito rapidamente. A gente tem visto várias ferramentas que aparecem e vão embora. Afonso, mas não é então contraditório falar que eu tenho que buscar aprender uma ferramenta nova, sendo que amanhã ou depois ela pode desaparecer? Aí é o ponto que eu vou te dizer. No mínimo, você precisa estar a par de tudo que está aparecendo ou não para você fazer um filtro e ver o que realmente tem alguma condição de ter uma perpetuidade maior ou não. Só que se você ficar parado no seu próprio nível de evolução, no que você chegou hoje, e falar que, eu já geri dessa forma até hoje e deu certo, então vou continuar assim, sinto muito. A tendência é que o seu negócio ou a sua vida dê uma estagnada ao ponto de começar a retroceder. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma insatisfação de muitas pessoas quando olham para os seus próprios negócios e observam que elas não estão conseguindo vender mais, que elas não estão conseguindo ganhar dinheiro e, o principal, que elas estão perdendo o mercado para os novos concorrentes. Aí é um parênteses que eu vou abrir para todos vocês aqui. Você sabe por que você vai perder mercado se você não se atualizar? Porque é o seguinte,
A pessoa, quando abre o negócio, ela está empolgada. Ela está, às vezes, fazendo um empréstimo, ela está, às vezes, pegando ali os seus recursos, aquela quantidade que ela vem guardando há vários anos ali na sua caixinha, na sua conta, na sua poupança, enfim, independente de onde ela guarda, ela vai pegar esse recurso e ela vai pôr em alguma coisa. E ela vai colocar em algum empreendimento, que às vezes é no mesmo segmento que o seu, e ela vai colocar com todo o coração dela e ela vai pegar todos os recursos que ela tiver para fazer aquele empreendimento acontecer. E quando ela faz isso, ela já vai vir com uma mentalidade um pouco mais atualizada, ou seja, ela já vai vir trazendo todas as formas que ela está vendo como novos conceitos para o negócio dela. E se você, do mesmo segmento que ela, não se atenta que você também tem que estar sempre evoluindo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai vir com um pouquinho de diferencial, pouca coisa, e vai chamar a atenção do seu cliente porque você o abandonou, porque você não está fazendo um contato próximo, porque você não está realmente, de alguma maneira, dando para o cliente uma satisfação, não está entrando em contato, não está, de alguma forma, criando um relacionamento. E esse cara, sim, vai surgir no mercado e vai fazer tudo que você não está fazendo. E a partir do momento que ele fizer tudo que você não está fazendo, o que vai acontecer? Seu cliente vai ficar curioso. Por quê? Ele vai olhar para o segmento da sua empresa, que é a mesma do seu concorrente, vai falar assim, caramba, essa empresa nova aqui está fazendo isso, 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 eu quero ir lá ver. No que ela fala, no que o seu cliente fala, eu quero ir lá ver, o que vai acontecer? Ele vai, se for um produto, ele vai consumir uma vez e falar, parece que é a mesma coisa da empresa que eu ia antes, mas parece que tem alguma coisinha diferente, então eu vou consumir de novo. Aí, se for um produto muito ruim, ele vai consumir uma vez e falar, deixa eu consumir de novo para realmente testar e ver se é ruim. E aí, se ele realmente vê que é ruim, no mínimo, ele consumiu 2, 3 vezes aquele produto para depois voltar a consumir o seu. Ou seja, ele deixou de colocar dinheiro na sua empresa e colocou no seu concorrente porque você não chamou a atenção e não manteve ele na sua empresa. Se for uma empresa que presta serviço, ou seja, ela não vende mercadoria, ela vende serviço, é um pouquinho pior. Por quê? Porque na empresa que presta serviço, ela geralmente ou vai ter um contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou às vezes o cliente ele vai demorar um pouco a aceitar que aquele serviço em si é pior do que o seu. Por quê? Às vezes ele está acostumado com o seu e fala assim, esse concorrente aqui está chamando a atenção, eu vou lá falar com ele. Fala com ele, às vezes ele gosta da apresentação e começa para testar. No que ele começa, se ele tiver algum contrato, ele só vai voltar a consumir de você, primeiro, depois que ele realmente tiver certeza que é ruim, segundo, depois que acabar o contrato. Então, se for um contrato de 6 meses, ele só vai voltar na sua empresa no 7º ou no 8º mês, ou seja, você vai perder ali nada 6 meses de faturamento com aquele cliente que você poderia ter mantido e não perdido para o seu concorrente. Se não tiver nenhum contrato envolvido, às vezes ele vai testar uma vez o serviço, falar, não sei, parece que é um pouquinho diferente, mas deixa eu ir de novo. Vai de novo. Lá para a 3ª, 4ª vez ele vai realmente concluir que não presta para ele. Aí talvez ele volte a consumir o seu. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Adapte-se às novas tendências do mercado. E não ache que só porque você modificou alguma coisa, aquilo ali já vai ser a solução para o seu negócio. Hoje, mais do que nunca, nós estamos numa era em que a gente precisa se reeducar de forma automática e recorrente. Vou falar isso novamente. Nós estamos numa era em que nós precisamos nos reeducar de forma automática e recorrente. O que eu estou querendo dizer com isso? A todo momento, nós precisamos ter o hábito de continuarmos sempre aprendendo. Aprender, ler, buscar o que está acontecendo no mercado e reconhecer e conhecer as novas ferramentas que estão existindo para o seu nicho, principalmente, é mais do que nunca agora uma necessidade que você tem que tirar um tempo quase que todos os dias para você poder fazer. Porque senão, você realmente vai ter concorrentes que irão talvez aprender um pouquinho de diferente ali para poder apresentar para o cliente e ele vai ter uma atenção muito maior do que a sua no mercado e isso pode começar a fazer que você tenha uma redução de vendas, tá bom? Porém, eu não quero dizer que 100% da culpa é do comerciante. Nós estamos passando por uma fase muito também difícil
para contratação na região de São José do Rio Preto, de Frutal, de Uberaba, de Uberlândia, nós estamos tendo uma falta de pessoas para entrar no mercado de trabalho. E isso é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos agora, também no Brasil, e aqui nessa região que eu disse para vocês, está também muito gritante. Então, mais uma vez, isso é importante para você que tem negócio, repensar nas ferramentas, nos processos, para entender que não vai adiantar você querer construir um negócio que vai depender toda hora 100% de pessoas, porque às vezes você vai querer investir nas pessoas, vai apostar nas pessoas, mas às vezes você não vai encontrar as pessoas para poder trabalhar com você. Então, por isso que a gente tem que conhecer um pouco mais de tudo que está acontecendo dentro do nosso nicho. E, quando você precisar de contratar, mais uma vez, já falei isso aqui no episódio anterior, vou falar novamente. Entenda o seguinte, gerir significa que é você aproveitar daqueles recursos que estão disponíveis, independentemente de quais sejam, para você alcançar algo. Então, eu vou gerir, vou administrar o que eu tenho para poder chegar em algum lugar, como se fosse um meio de chegar em algum lugar ou até mesmo de manter algo próximo. Agora, quando nós vamos falar sobre gerir pessoas, você gere quando você tem recurso disponível. Só que gerir pessoas significa o quê? Eu vou gerir o conhecimento, as habilidades que aquela pessoa tem. E se aquela pessoa não tem habilidade, ou seja, se você contratou uma pessoa que você viu que ela ainda não tem todas as capacidades básicas ali para desenvolver o trabalho que você precisa, não fique também só trocando e aumentando o turnover, a rotatividade de pessoas dentro da sua empresa. Mas olhe por um ponto. Antes de gerir, nós precisamos ter o recurso. E quando a gente fala de pessoas, antes de gerir, nós precisamos educar. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Antes de gerir, eu preciso educar. Então, você precisa educar a sua equipe para depois você gerir. Não queira contratar alguém, mostrar os processos como funcionam, dar um treinamento básico e logo em seguida já querer cobrar resultado dessa pessoa. Você não vai conseguir alcançar um objetivo direto fazendo esse passo a passo. Você precisa entender o que aquela pessoa sabe, transmitir aquilo que você precisa e ensinar a pessoa a fazer, para depois você deixar ela fazer sozinha, para depois você acompanhar com um tempo um pouco maior, para depois você poder cobrar um resultado um pouco também melhor e maior dessa pessoa. Então pare de achar que você vai encontrar a pessoa perfeita para o cargo que você está procurando. Se você está procurando um gerente, um diretor, às vezes um gestor que tenha um conhecimento um pouco maior, que tenha um conhecimento de finanças, atrelado com o relacionamento com pessoas e atrelado também com algum tipo de informação que ele tem que resumir e te entregar, tome muito cuidado. O que eu mais tenho recomendado é olhe para o tipo de perfil de pessoa que você precisa e para as funções que essa pessoa tem que te entregar. Se for o caso, fracione em mais pessoas. Ao invés de você contratar um gerente, ou um diretor, ou um gestor, que você vai pagar talvez aí 10, 15 mil reais, contrate 2, cada um bom em uma área, que você vai pagar 5 para cada um, entendeu? Ou 3, que você vai pagar 5 para cada um, ou 6 mil, que seja. Mas se essas pessoas não provarem para você na prática que elas realmente conseguem abraçar todas aquelas responsabilidades de todas as áreas que você realmente precisa, não fique forçando. Reparta essas responsabilidades em mais pessoas e contrate pessoas específicas para você poder realmente ter o resultado e o objetivo, tá bom? Porque se a gente não começar a olhar dessa forma para os negócios, nós iremos ter muita dificuldade. Nós continuaremos tendo gestores frustrados porque não estão encontrando pessoas adequadas para as suas funções. E lembre-se sempre, ninguém consegue ter resultado de quem não quer gerar resultado. Ninguém consegue colher fruto de árvore que não quer e não vai gerar fruto. Mas a gente precisa também ter um pouco mais de consciência de que nós estamos numa fase de educação. Então, essa é a principal mensagem que eu deixo para todos vocês aqui hoje. Nós precisamos reeducar e também educar. Se reeduque e eduque. Se reeduque para você entender que você precisa reaprender sempre e eduque todas as pessoas que você puder e quem estiver mais próximo de você. E quando eu falo educar,
Não é porque você às vezes vai ser o dono da verdade, porque você vai ser o sabe-tudo, ou porque você vai ter todo o conhecimento necessário. Mas quando eu estou falando em educar, eu estou falando justamente de você estar mais próximo e transmitir o conhecimento que você tem perante aquele processo, às vezes da sua empresa, ou às vezes de algum setor que você é responsável. Porque se não for assim, você não vai conseguir obter um resultado concreto de todo mundo que está com você. E por favor, não pense que você, às vezes, fazer uma ação específica vai gerar um resultado em várias outras áreas, tá bom? Todo mundo, assim como eu disse no começo, quer aumentar a venda, quer ganhar mais dinheiro, mas precisam rever o processo que estão fazendo. Tem muitas pessoas que na hora de aumentar a venda, têm apostado muito em tráfego, influencer, mas tem feito isso de forma tudo em conjunto. Ela faz o tráfego, ela contrata influencer, ela às vezes cria uma campanha, ela coloca no rádio, coloca na televisão, solta panfleto, coloca no outdoor. Qual campanha que vai te gerar resultado? Então crie um planejamento e observe o que mais vai te trazer resultado durante algum tempo. Porque senão você vai ficar confuso e você não vai conseguir obter resultado além do alto investimento que você vai realizar. Então, olhe muito bem para os seus números. Mais uma vez eu volto a falar dos números. É com base neles que você vai se reajustar. Não adianta você querer aumentar muito as suas vendas se as suas despesas estiverem muito altas. Dificilmente você vai conseguir pagar todas as contas. Então, ao invés de pensar só em aumentar a receita, olhe também para as suas despesas, faça uma análise geral, procure um profissional que pelo menos vá te mostrar um caminho, uma direção. E eu não estou falando isso aqui para você realmente não pensar ou pensar em sair daqui já, parar de ouvir às vezes o áudio que você está ouvindo ou assistir esse vídeo que você está vendo e já ir procurar um profissional. Não, mas primeiro repense, olhe para o seu negócio, tire um tempo para você fazer uma análise, porque senão você vai perder tempo. Então, pessoal, perante o que está acontecendo em negócios, eu trago para vocês essas observações sobre finanças, sobre também vendas e marketing de forma um pouco mais superficial, mas trago para vocês esses conceitos, porque quando a gente vai falar sobre a parte externa aos negócios, infelizmente nós não estamos hoje inseridos numa economia que está estável. Eu não estou aqui para discutir nada sobre política, não quero me aprofundar em economia geral, em macroeconomia, só estou dizendo para vocês que nós não estamos tendo uma estabilidade que possa trazer para nós internamente, dentro do nosso próprio negócio, uma segurança maior para a gente poder apostar, arriscar mais, fazer mais investimentos. Então nós estamos numa fase que a parte externa, da porta para fora do nosso negócio, nós estamos sim com uma instabilidade, desculpa. E essa instabilidade, ela acaba também batendo na porta do seu negócio e se você não estiver preparado para recebê-la, ela vai quebrar a porta e vai te dar um prejuízo. Então você precisa estar preparado para lidar com a instabilidade que às vezes vai bater na sua porta. Porque quando a gente olha para negócio, nós precisamos entender o negócio com uma parte, com uma visão interna e externa. Então, se você está fazendo a tarefinha de casa e está cuidando internamente do seu negócio, você vai conseguir abrir a porta para a instabilidade econômica, deixar ela entrar e ali dentro você vai se reorganizar. Mas se você não está fazendo a tarefinha de casa, ela vai às vezes bater e na segunda vez que ela tentar, ela já vai arrebentar toda a porta do seu empreendimento. Então, tome muito cuidado com isso, porque a gente precisa nos prepararmos cada vez mais para a gente poder lidar com todas as oscilações mercadológicas. O mercado sempre teve e sempre vai continuar tendo seus altos e baixos, faz parte do jogo. Porém, você tem que entender quando é que o mercado está na baixa, quando é que ele está na alta e preparar o seu negócio para lidar não só com o momento atual, mas também com o próximo passo. Passe sempre a olhar para o seu hoje e se programar para o amanhã, porque isso aí é muito importante para a gente poder fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Fico muito feliz quando eu vejo e quando eu recebo pessoas que estão cada vez mais evoluindo. Por quê? Porque estão fazendo o básico bem feito. Quando eu era criança, eu jogava bola e até meu pai falava muito para mim assim, faça o arroz com feijão. Então é isso aqui que eu estou falando para vocês. Dentro da empresa, faça o arroz com feijão muito bem feito, porque depois a mistura vai complementar o seu prato. Mas se você não estiver fazendo o básico, arroz com feijão direito, qualquer coisa boa que você traga para dentro
não necessariamente vai complementar aquela sua alimentação. E às vezes não vai deixar a sua alimentação ser ainda mais saudável. No negócio, não adianta você querer buscar recurso de fora, não adianta você querer vender mais, contratar pessoas para trazer mais visibilidade para o seu negócio, se internamente você não estiver organizado. Eu canso de falar isso. Não adianta você contratar alguém para querer fazer marketing da sua empresa, para querer, às vezes, ser uma blogueira que vai falar da sua empresa, e se internamente você não está vendo se você está realmente tendo um aumento ou não de vendas e recebimento. E às vezes isso aí só vai gerar mais um gasto para você, que não vai te levar em lugar nenhum. Então aproveite muito bem o seu negócio, olhe para dentro dele, foque, por favor, em ter ainda mais organização, porque eu tenho certeza que você tem sim capacidade de fazer uma gestão ainda melhor e é óbvio, não deixe de estipular metas. A maioria das pessoas perdem o estímulo porque elas não renovam as suas metas. Metas são para serem renovadas. E até eu ouvi uma palavra uma vez que dizia assim, que o objetivo, o alcance da meta vem com justamente a morte do desejo. Quando você alcança a sua meta, você mata o seu desejo. Então o que eu estou querendo dizer para você é, tenha várias metas crescentes, para que assim que você alcance a primeira, você consuma aquela energia para você ir para a segunda, terceira, quarta e quinta. Não estipule uma meta só para você ficar parado nela depois que você realmente conseguir alcançar e ter a morte do desejo. Quando eu falo morte do desejo é porque você alcançou, aquilo ficou natural, já ficou normal, já faz parte da sua rotina, você não vai ter estímulo de mais nada. Então, sempre, não tenha metas fixas. Crie metas progressivas. Crie metas que te façam ser cada vez mais estimulados pelo desejo de crescer e de evoluir. E não necessariamente comparando com os outros, mas comparando com o seu próprio passado, com o seu histórico e com a sua evolução. Tá bom? Então, pessoal, são esses conhecimentos, são esses conteúdos que eu venho trazer para todos vocês. Vocês sabem que tudo que vocês precisarem nessa relação de reorganização da empresa, de reorganização das suas metas, de conseguir olhar um pouco mais para os seus números, de melhorar os seus processos e às vezes de inserir mais ferramentas e tecnologias dentro da sua empresa, vocês sabem que vocês podem contar comigo, vocês sabem que vocês podem contar com a porque nós estamos disponíveis para poder promover ainda mais organizações e também lucros para os negócios. Então, muito obrigado por enquanto. Hoje nós ficaremos por aqui com todo esse conteúdo que a gente trouxe. Por favor, assista, ouça novamente esse quadro, anote tudo aquilo que você achar válido, coloque em prática e se tiver dúvida, não hesite em nos mandar mensagem. Pode nos procurar pelo Instagram, pelo YouTube. Vocês podem nos procurar até mesmo pelo WhatsApp, que nós temos os nossos números lá disponíveis, que nós faremos questão em te ajudar, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, isso aqui foi um pouco mais de A Ideia Pode, e aguarde que toda semana a gente tem mais conteúdos aqui para vocês, e com convidados especiais. Fiquem todos com Deus, procurem lá nas redes sociais, @smartbusiness, coloca um 0, A1 Negócios, e também, A Ideia Pode, @DNT Studios, que está sempre com a gente aqui promovendo um pouco mais desse conhecimento também para vocês. Fiquem com Deus, eu, Afonsinho Oficial, deixo um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês. Tchau!